Você já pensou em desistir de atender clientes cacheadas por medo de errar, de alisar o cabelo delas sem querer, não saber finalizar, cortar errado, não dar conta, porque esse mundo exige muito conhecimento da gente? Você não está sozinha e hoje eu quero conversar com você sobre esses medos que estão um pouco ocultos e estão te impedindo de dar um passo adiante na sua carreira. Meu nome é Denise Pelosi, eu sou especialista em cachos, atendo a meus clientes aqui nesse lugar e te convido a ver esse vídeo até o fim, começar a me seguir principalmente se você precisa de ajuda com a sua carreira, porque eu quero conversar com você sobre assuntos que eu gostaria que conversassem comigo, sabe, lá atrás, quando eu decidi fazer a minha transição profissional aí para o mundo dos cabelos cacheados, visto que eu já vivi algum tempo ali no meio do alisamento, estava relativamente confortável, já estava, empregada numa marca, né, muito conhecida aí no mundo dos carros, depois a gente fala sobre isso, mas principalmente eu quero conversar contigo, que já atua na área da beleza, mas tem uma certa resistência, ou de aperfeiçoar os seus dons, ou de falar mais com clientes de cabelos naturais. Saiba que essa demanda é sim muito alta. Eu também tinha essa dúvida quando eu fiz lá o meu aperfeiçoamento e eu via, né, muita gente enriquecendo nessa área dentro, de um cenário pós-pande não posso falar aqui no YouTube, né, mas é naquele momento que a gente ficou em casa, e hoje eu vivo disso, né, eu já sou referência aí no mundo dos cabelos naturais, mas principalmente o meu maior catálogo atualmente é referente ao botox para cachos. Então, assim, eu quero conversar com você principalmente sobre medos. O que eles podem fazer para te prevenir de causar, né, algum efeito colateral ali por engano no cabelo de uma cliente, especialmente que enfrentou uma transição, mas a maior prejudicada com relação ao medo que te paralisa é você, mais até do que a cliente, porque ela vai buscar ajuda profissional de quem já sabe lidar com a realidade dela, né? E você? Que é a artista da beleza, que é de fato quem investe nesse mundo, que acorda ali acreditando que dá para viver dessa arte, né. Então eu estou aqui de olho no meu roteiro, porque esse vídeo não vai ser editado, então eu quero conversar aqui de mentora para mentorada, de colegas de trabalho, de vamos fazer dessa conversa algo mais íntimo, porque eu não quero que você entenda que eu estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te orientar, te dando a mão, realmente como eu gostaria que fizessem comigo lá no passado. E aí eu me senti capacitada hoje, a vida, as minhas clientes, as minhas seguidoras me pedem muito isso, mas a vida me levou a conversar com você, profissional de beleza. Então, mantenha sua mente aberta para você, aprender mais sobre esse momento da humanidade no qual as clientes compram diferente, exigem mais da gente, e é possível você ser uma profissional de excelência se você deixar os seus medos de lado, tá? Não esquece de curtir esse vídeo, caso faça sentido para você, eu espero que já esteja fazendo, mas se essa conversa é valiosa e você quer mais, perfis de assuntos aqui que aonde eu consiga colocar dentro do meu cronograma semanal esse perfil de contato contigo para te ajudar aí na sua carreira também. Vamos lá. Um dos primeiros medos que mais paralisam uma profissional de excelência é o medo de ser cancelada por um erro. E aqui eu quero te trazer alguns exemplos, alguns não, tá? Um exemplo de uma profissão diferente da nossa, mas trazendo aí a galera da área da saúde para você entender. Imagina que uma pessoa fez uma faculdade de medicina ali por vários anos, num valor altíssimo, estudou muito, se aperfeiçoou, fez estágio e começou a trabalhar no hospital e foi se desenvolvendo, mas na hora que ela foi atender o primeiro paciente, ou em algum momento, o primeiro paciente que veio a desviver na mão dessa pessoa. Será que essa profissional jogaria a carreira dela fora? Eu sei que é muito triste, mas o que eu quero que você entenda é que esse choque de realidade pode acontecer com todas as profissões, né. Definitivamente ninguém vai para o trabalho na intenção de errar, sabe. Eu acho que a pessoa tem que ser muito ruim, mas: "Ah, Denise, o mundo está ruim, as pessoas são ruins e tal", não acredito nisso não, né. Eu sei que um cenário que a gente vê
ele está meio desequilibrado, mas ainda existe muita gente boa e você também é uma dessas pessoas. Talvez você esteja em desequilíbrio na área da beleza, mas você precisa acreditar que é possível dar certo aqui. E com esse exemplo da área da medicina, eu quero te dizer que vamos supor que você errou no cabelo de alguém. Você tem escolha e você vai escolher parar ou você vai escolher se aperfeiçoar. Eu entendo que os fracassos que acontecem na nossa carreira, eles são divisores, né, de água, separadores de joio e trigo. Vou usar esse exemplo para você entender que ou você avança, se aperfeiçoa e aquele fracasso está te chamando a atenção para algo que você precisa saber que você ainda não sabe, ou que de repente você veio sempre numa linha de raciocínio, mas em algum perfil de cliente você errou, e aí você tem a decisão de abandonar esse perfil de cliente, no caso das cacheadas, usando aqui como, por exemplo, o botox para cachos, que é uma demanda altíssima e pouquíssimas pessoas definitivamente capacitadas para fazer esse tipo de serviço com segurança. Por causa disso, eu transformei o meu raciocínio, a minha validação de centenas de clientes em uma metodologia onde você pode aplicar aí em qualquer lugar que você atua, sei lá, assistindo às aulas que já estão gravadas, né. O método Denise Pelosi, ele foi construído para falar muito sobre, uma maneira ampla dos cabelos naturais, mas não teve jeito. Eu me fiz referência no botox para cachos, então eu falo muito especificamente de botox ali. Também te ensino sobre consultoria para naturais, mas eu já imagino que você já está aqui, já saiba muito sobre cachos. Contudo, se não sabe nada também dá para aprender desde no modelo iniciante ao avançado, porque o meu curso ele é bem completinho sobre o assunto, mas principalmente o que eu mais vejo é muita gente boa, muita gente talentosa se sabotar por medo, perder para o medo. E você não merece isso. Você precisa entender que você é a primeira pessoa que não pode abaixar a cabeça para o medo, porque ele vai vir como um potencial de avanço para você, especialmente se ele vem pós um fracasso, né. Vamos entender uma coisa, imagina que você aprendeu a fazer descoloração no cabelo de alguém e em algum momento deu errado. Você decidiu fazer o quê? Passar para a próxima cliente? Culpar a cliente? Você teve um relacionamento ruim com esse erro, ignorou, fingiu que nada aconteceu, isso está errado, né. Mas não significa que você não possa mudar, você pode aprender algo novo, se especializar e continuar a sua carreira crescendo. Vão aparecer novas clientes para você atender. Só que na era do digital, você está aí para disponível, né, você não, né, o digital está aí disponível para você ter a oportunidade de fazer mais pela sua carreira e parar de ficar não se achando boa o suficiente, que inclusive já esbarra em um dos outros medos, porque é muito normal quando você não domina a técnica correta, você mesma, não precisar de ninguém de fora fazendo isso, mas você mesma se invalidar diante os teus desafios de salão, de atendimento ao público, né. Talvez você acreditou que seria diferente, né, porque você não teve a experiência do atendimento direto e quando você foi para aquele primeiro momento, você viu que quando você senta na cadeira, ou melhor, quando a cliente senta na tua cadeira, não tem muito um roteiro para ser seguido, apesar de eu acreditar num cronograma do atendimento, mas, no simples, antes de você se sabotar, achar que você é insuficiente, entenda que você tem mais informação do que a pessoa que está comprando o serviço por com você, né. Então a melhor forma de você não errar é se capacitando, é buscando coerência, informação, validação, verdade, possibilidade e nunca, jamais acreditar que não existe nada de novo, que é mais do mesmo. Vou te dar um exemplo aqui do próprio botox para cachos. Muitos profissionais, artistas maravilhosos trabalham com botox no cabelo alisado para a transformação de alisamento. Esses profissionais confiam muito nos, cosméticos que eles já usam, mas quando vai se falar de botox para cachos, esses profissionais muitas vezes invalidam a metodologia, né, de transformação para cliente cacheada, só porque eles vão pensar assim: "Ah, é tranquilo, é só fazer fraquinho". E aí, ao mesmo tempo que eles invalidam todo o raciocínio de transformação química desse
dessa ciência cosmética, eles também diminuem, né, a cliente cacheada, como se ela fosse inferior a uma cliente que compra um alisamento, e isso não é verdade. O serviço de botox aqui, prestado por mim, ele é extremamente valorizado em tabelas altíssimas. Por quê? Antes de sair por aí falando: "Ah, eu vou gourmetizar esse tipo de serviço, porque eu sou a diferentona e faço isso sozinha", esse não é o meu pensamento. O meu pensamento é: eu quero ganhar bem, mas para eu ganhar bem com o botox, eu preciso validar as informações e, principalmente, eu desenvolver a expertise de atuação em cabelos naturais. Não é só entender de cachos, é entender a dor da cacheada, o que ela enfrentou durante uma transição, quais são as expectativas de cabelo que ela quer conquistar após uma transição e se ela conquistou. Porque no início, quando eu ia vender o botox para cachos, eu me comunicava principalmente com aquelas clientes que já queriam desistir do cabelo natural. Eu não precisava ficar me esforçando muito para vender o botox para cachos. Mas hoje eu atendo, inclusive, as clientes que amam o botox e que ficavam naquela: "Ai, meu Deus, é química. Ai, meu Deus, eu vou voltar para a química". Mas essas mulheres estão enfrentando a vida com o cabelo preso. E sabe o que que é mais triste? Se você está me conhecendo aqui pelo YouTube, você tem oportunidade também de me seguir no TikTok e no Instagram. Lá as minhas contas são muito grandes, muito engajadas. Aqui eu ainda estou fazendo esse trabalho de início, porque o público é diferente. Aqui eu estou conversando com você, profissional, e lá não, eu converso diretamente com as clientes. Mas eu entro no meu direct e uma quantidade enorme de mulheres implorando por uma indicação minha na cidade delas. E assim, por mais alunas que eu tenha, né, já dentro dessa minha metodologia, eu preciso que vocês, mais do que saibam fazer, saibam como conversar com as clientes. Então, o vídeo de hoje nada mais é do que para te conscientizar que às vezes você está sabendo fazer muita coisa, mas o seu medo te impede de dar um passo adiante. E esse passo adiante é principalmente a comunicação, porque num dos maiores sabotadores, um dos maiores sabotadores da mente humana é o medo de não agradar a cliente, né. E isso acontece, pode acontecer com certeza, inclusive comigo, mas como que eu diminuo a quase zero esse tipo de acontecido, né? É com a entrevista, com o atendimento humanizado, entendendo que de fato pode fazer ofertar uma transformação para essa mulher, entendendo que essa pessoa que compra um serviço comigo, ela está me pagando um dinheiro para uma transformação da realidade dela, não necessariamente ela está comprando a minha crença do que eu entendo como bonito e feio. Ela só entendeu, ela gostou, ela entendeu a realidade dela não tá legal, né, ela teve muitas expectativas durante a transição, agora ela começou a pesquisar sozinha sobre alternativas com relação ao cabelo dela, me encontrou, gostou do que eu falo, da forma que eu me comunico e principalmente eu, antes mesmo de ser uma figura digital, eu sou uma pessoa, uma mulher que acordo todo dia escolhendo ser cabeleireira de cachos, e eu não perco para minha autossabotagem. Os meus divertidamente conversam muito comigo todos os dias e em algum momento, quando eles tentam me sabotar, eu mesma dou essa limitação. Eu penso: olha a quantidade de mulheres que eu já ajudei e que lá no início, quando eu não tinha validação nenhuma, eu poderia não ter essa quantidade hoje, porque lá atrás eu poderia ter desistido. Então eu comecei a me alimentar de frases como: "Daqui a um ano você vai querer ter começado hoje". Ninguém nasce grande, então eu mesma não esperei nenhum professor, principalmente especialista em cachos, me autorizar a trabalhar com botox para cachos. Eu mesma já peguei toda a minha experiência dos 2 mundos, tanto do alisamento quanto do mundo dos cabelos naturais, e inovei dentro desse sistema, e já que ninguém iria me dar força, eu mesma fui a minha força. Então, se hoje eu estou conversando com você, é porque eu sei que a gente tem medo, sabe. E se
tá fazendo sentido para você esse tipo de conversa, compartilha com uma colega da tua área, né, da área da beleza, ou de repente se você é cliente, está assistindo esse vídeo até aqui, compartilha com a sua cabeleireira, porque isso pode estar acontecendo com ela. Eu não venho a público lá no meu perfil grande ficar conversando sobre os meus medos, meus bloqueios, de como eu decidi continuar ou quando me deu vontade de parar. Mas aqui no YouTube eu quero ter essa conversa um pouco mais didática e profissional, porque são coisas que acontecem na vida de um profissional de beleza que a cliente não sabe. Então, muitas vezes as pessoas elas vão engajar em falar mal, né, do profissional, do cabeleireiro que errou principalmente, porque claro, é a vida delas, é o cabelo delas, é realmente muito frustrante você pagar por um serviço e alguém fazer errado. Mas o que eu vejo é que nesse time do erro existe uma polaridade interessante e bem frustrante. Aquele que erra e culpa a cliente, né? Fala que o cabelo dela é o maltratado, é o feio, é o ruim, já ouvi falar, tá? E também aquele time que erra e fica triste, fica querendo encerrar a carreira, não quer mais continuar acreditando nesse sistema. Então, seja lá em qual dessas duas vertentes você se encontra, dá para mudar. Você precisa ser a pessoa que acredita nessa carreira, você precisa ser a pessoa que acorda todos os dias para continuar dando certo, para se aperfeiçoar. E não importa o nível de medo que você tenha, vai por mim. Você pode ir com medo sim, mas vá com informação. Não é só com achismo, você não precisa ser uma vidente. "Ah, mas isso aí é bobo. Ah, isso aí não precisa ser assim. Ah, porque na minha época era diferente". Esteja presente hoje, na data de hoje, no presente momento, né. Seja lá quando você estiver assistindo esse vídeo, esteja presente com a sua carreira na atualidade. Esqueça o que deu certo lá no passado, no sentido de, você pode usar muitas coisas que deram certo para a sua experiência, mas a forma com que as coisas aconteceram no passado não são as mesmas de hoje. Então a gente tem aí sim o digital para nos ajudar ou também nos sabotar, nos aprisionar e principalmente te colocar num campo de comparação muito nocivo, que vai fazer você parar aonde você está. E eu quero que você assista esse vídeo e comece a virar umas chaves na sua cabeça para você avançar. Eu não estou dizendo para você que você nunca vai sentir medo. Eu estou dizendo que você precisa se empoderar a ponto de dar limites para esse medo não te consumir, porque você é a profissional. Você é a pessoa que a cliente precisa que exista, que queira investir, que queira acreditar para fazer o cabelo dela. Porque nem todo mundo vai fazer o cabelo em casa. E tem gente fazendo por puro desespero, porque não encontra profissionais capacitados para fazer e principalmente corajosos, né? Porque mais do que você aprender é você ter a coragem, a audácia de agir em cima dos teus conhecimentos, tá bom? Se fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like. É necessário que o YouTube entenda que essa conversa é necessária para outras pessoas também, e ele é um algoritmo, ele é um robô, ele só vai entender se você engajar. Então aproveita e comenta aqui quanto tempo você tem na área da beleza, né? E quem é você nesse perfil de atendimento. Você é o especialista? Você é o cabeleireiro tradicional e está pesquisando ali sobre cachos? Você é um desistente, aquela pessoa que viveu muitos anos da beleza e quer falar, falou em algum momento falou: "Quer saber? Eu não quero mais isso para mim, não é para mim", mas aí caiu aqui no vídeo, assistiu até o fim e está começando a pensar diferente? Quero conhecer a tua história, principalmente para eu saber qual é o tipo de assunto que você quer assistir aqui no meu perfil. E no mais, você também pode me pedir aí alguns temas que sejam importantes para você. Contudo, seja a primeira pessoa a acreditar na sua carreira. A profissional é você, a cliente vai acreditar se você acreditar primeiro. Nunca vai ser ao contrário. Te ensinaram errado. Primeiro você acredita, valida, continua, continua. E em algum momento alguém vai olhar para você e falar: "Olha, gostei do que ela fala, de como ela age, do que ela faz no cabelo das pessoas. Eu vou entregar o meu cabelo para ela assim". Isso se essa cliente também não vier do boca a boca e agora do boca a boca digital, né, porque você tem a rede social aí a seu favor também. Fez sentido para você? Então é isso, te espero no próximo vídeo, não esquece do meu like nesse vídeo.